para sempre. Sejam luminosas nossas mãos e as mentes. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilhe vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas nossas mãos e as mentes. Brilhe vossa luz, brilha a 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 vossa luz. Irmãos e irmãs, boa tarde. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Pedrina Leite Ribeiro, 1 ano e 7 meses de falecido, Lilian Freitas pede pela saúde do mundo inteiro. Pela alma de Ana Oliveira Souza, 7º dia, oração para a família de Céu Oliver, Gorete Feitosa, Amélia e Rogério Silva, Belizarina Alves, Marli Victor, Balbina Alves, Anísia Bento, Ana dos Santos, Cássia Caroline. Pela saúde de Dom Valério Breda, Bispo de Penedo, por todos os profissionais da saúde, por todos os autônomos, rezemos pelo Papa, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas e todos os seminaristas. Com muita alegria, iniciemos a nossa celebração com o canto de entrada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz, precisa despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia. 「
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amadíssimos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a quarta-feira da oitava da Páscoa, na oitava da Páscoa. E como dizia ontem, é uma só liturgia, como se fosse uma só liturgia sobre diversos ângulos da narrativa do mistério pascal, durante 8 dias. E durante este tempo se celebra a vitória da vida sobre a morte. Hoje também queremos colocar nesta Eucaristia de um modo particular pela minha tia Ana Oliveira Souza, que fez sua Páscoa na Quinta-feira Santa. Celebrar esta Eucaristia é nós recordarmos a caminhada, a peregrinação da nossa vida e da nossa fé. Somos caminheiros em marcha para o céu. É assim que nós cantamos. Então, iniciando essa Santa Eucaristia, vamos com contrição pedir a Deus que nos perdoe. Se nesse caminhar, se nesse peregrinar, nós muitas vezes tropeçamos. Se muitas vezes nesse caminhar, nesse peregrinar, nós às vezes também desviamos o caminho. Se em nós falta uma autenticidade de fé, ou uma fé cada vez mais robusta, para não nos deixarmos abatermos, desanimarmos. Portanto, por estes e outros pecados, vamos com muita contrição pedir a Deus que nos perdoe. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tende piedade. Ó Cristo, tende piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida, de nós tende piedade. Senhor, tende piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Com júbilo, cantemos o nosso hino de louvor. Nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos.
nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou na mesma hora. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão,
e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com eles, com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós temos, por incrível que pareça, sem a gente já perceber, se não estiver muito atento não vai já perceber, mas nós temos um relato litúrgico no Evangelho de hoje. É uma liturgia, literalmente. Primeiro, os discípulos que vão caminhando cabisbaixa, tristônios, chocados com a situação. O desaparecimento do Mestre. Ele morreu. Ele morreu e o que é que nós vamos fazer? Eles voltando para casa, certamente com aquele pensamento: vamos começar a nossa vida medíocre, vamos tocar aquilo que nós éramos antes de conhecê-lo, passando vergonha, porque os nossos vizinhos vão dizer coisa conosco, vão fazer chacoca, porque finalmente a gente saiu, deixou tudo, veio para segui-lo e o homem morreu. E agora? O que será de nós? Aí está bem centrado, podemos dizer, o ato penitencial, a celebração, o início da celebração eucarística, quando há um repensar a vida, quando há um redimensionar as nossas situações. Em seguida, eles encontram a palavra. Então, encontro com a palavra, o Mestre que os segue. Jesus é a palavra, é o verbo, o Logos, portanto, a palavra do Pai revelada à humanidade. Então, ele vai com os discípulos, caminhando, peregrinando na estrada. E aqui vai se desenrolando a liturgia. E Jesus faz uma pergunta: o que está acontecendo? E ele diz: você é o único peregrino, e a palavra peregrino. Os discípulos iam pelo caminho, indo para um lugar para viver a mediocridade. E não tinha novidade para eles, eles não iam planejando o que iam fazer, simplesmente voltar para casa. Jesus vem peregrinando, os discípulos estavam caminhando, Jesus vem peregrinando, porque eles perguntam: tu és o único peregrino que não sabe? Portanto, o peregrinar na nossa fé, ela tem uma dimensão de ressurreição. Nós somos homens e mulheres peregrinos na história da salvação. Então, Jesus é aquele que vai dar uma dimensão salvífica àquele peregrinar dos discípulos. Depois Jesus começa a ensinar todo o Antigo Testamento. É dito de Moisés e os profetas. Então, o Antigo Testamento, Jesus fala da dimensão da ressurreição. Textos, passagens do Antigo Testamento que tratavam da ressurreição, ou como prenúncio de ressurreição. Então, ali tem toda a liturgia da palavra, que acontece neste peregrinar. Feito esses ensinamentos, chegaram a casa. A palavra casa também é muito expressiva, porque casa como lugar do encontro e da descoberta. Casa como igreja onde é desvelado, revelado aquilo que nós, no nosso caminhar, não somos capazes de perceber, mas
que quando nós entramos numa dinâmica de peregrinação com o Mestre, nós somos capazes de sentir e perceber. Este homem Jesus, que até então não lhes eram conhecidos, não lhes era revelado, o ressuscitado até então era apenas um homem desconhecido que estava caminhando com eles. E de uma certa forma confortando os dois discípulos. Dois discípulos quer dizer também, já falei várias vezes aqui, testemunhas autênticas, testemunhas qualificadas para falar do ressuscitado. Duas pessoas qualificadas. Não é dado nome a eles, porque somos nós, todos nós. Ele apenas cita que um era Cleofas e o outro fica sem nome. Nós fazermos a parceria com um discípulo de Jesus, nós formarmos as duplas de ressurreição. Entram e Jesus começa a parte consagratória, a liturgia eucarística, a liturgia da fração do pão. Ele partiu o pão, deu graças e distribuiu. E foi exatamente no momento da fração, no fracionar, no quebrar o pão, que os olhos dos discípulos reconheceram: ah, aqui está o ressuscitado, não é um homem qualquer, é ele que fez a experiência da ressurreição. E ali naquele momento, Jesus desaparece no meio deles. Por quê? Porque agora eles se alimentaram do ressuscitado. Eles comeram o pão da ressurreição. E este pão do ressuscitado, o próprio Cristo ressuscitado, já não era mais necessário um Cristo fora deles. Já não era mais necessária a presença de Jesus fora deles, porque haviam se alimentado, haviam se nutrido do mistério da ressurreição. Então não era mais necessário haver uma visualização, uma exteriorização do Cristo ressuscitado, porque eles agora já estavam conscientes, os olhos já tinham se abertos para verem aquela situação do ressuscitado. E ali nasceu a convicção de que ele, o Cristo ressuscitado, tinha ressuscitado de fato. No início da narrativa diz que eles voltavam tristes porque havia confusão, não era dito com certeza. As mulheres davam testemunho da ressurreição, outros diziam que ele tinha sumido. E, enfim, nós estamos aqui abobalhados sem entender bem essa situação. É mais ou menos como essa situação, claro, em proporções diferentes e situações totalmente diferentes do coronavírus. É uma coisa muito leve, para outros é uma coisa gravíssima, para um é isso, para aquilo, enfim, manifestações de todos os tipos. Mas, e cria confusão, né? Então, essa convicção deles, da ressurreição, de fazer a experiência com o ressuscitado, levou eles a partilhar uma experiência de vida que estavam vivenciando ao caminhar, não ao peregrinar. Ao peregrinar. E quanto peregrinos, o coração queimava, o coração ardia. Enquanto caminhava, o coração estava frio, estava apático, sem ânimos, cabisbaixa. Agora, como os peregrinos com o Mestre, o coração ardia, queimava pela justiça, queimava por amor, queimava por misericórdia. Aliás, no próximo domingo vamos estar celebrando o Domingo da Misericórdia. Queimava por misericórdia, queimava por sentimentos que vêm do céu, sentimentos divinos que adentravam nele pouco a pouco, a partir da palavra. A liturgia da palavra que era proclamada, que era anunciada pela palavra, a própria palavra que é Jesus, ele tocava as pessoas. A liturgia, pegando essa terminologia palavra, a liturgia, o que é Eucaristia para nós? É a palavra que se faz palavra em nossa palavra. A palavra de Deus
que se faz palavra, que se torna proclamada, anunciada, falada, verbalizada pela nossa palavra, pela a forma de comunicação nossa, pela nossa comunicação, e não somente uma comunicação oral, pela palavra oral, mas pela palavra testemunial. E uma coisa acontece com eles. Então os dois contaram, depois deles se darem conta que o coração deles ardiam, o que eles fizeram? Os dois discípulos contaram o acontecido no caminho, como tinha se dado para os outros discípulos. E na certeza de que ele ressuscitou. Na certeza de que ele não é um caso perdido, pelo contrário. Nem eles estavam perdidos, os dois estavam perdidos pelo caminho. Eles foram encontrados pelo Mestre. Sempre essa dimensão. Os discípulos procuram o Mestre e o Mestre é quem os encontra. Os dois discípulos de hoje procuravam Jesus. Jesus, ressuscitado, os encontra. Foi Jesus que no caminho os encontrou e o colocou numa peregrinação. Então, nós celebrando essa Santa Liturgia, queremos pedir a Deus que nos dê sempre essa capacidade de sentir o Mestre dentro de uma liturgia da vida, daquela liturgia que nós celebramos na nossa... E podemos sim fazer todos os atos que nós trabalhamos, no nosso trabalho, na nossa vida em casa, agora nesse tempo de quarentena, é uma liturgia que a gente pode fazer. Quando nós damos um significado espiritual, quando nós espiritualizamos os nossos afazeres. Eu posso sim estar celebrando minha liturgia, cozinhando o feijão para o almoço. Eu posso sim estar celebrando a minha liturgia quando eu passo pano na casa, quando eu cuido dos meus filhos, das minhas filhas, das crianças. Eu celebro minha liturgia quando eu estou dando significado espiritual, quando eu estou como que fazendo como Jesus fez, agindo da forma dele. E o agir e o fazer numa dimensão do serviço, numa dimensão da disponibilidade, numa atenção ao outro. Quando eu limpo a minha casa, eu não estou limpando para mim, eu estou limpando para a minha família. Quando eu faço a refeição, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para a nossa família. E por aí vai. Veja que tem toda uma dimensão do serviço. Não é apenas fazer coisas. Nós fazemos dando uma espiritualidade, desenvolvendo uma mística naquilo que nós fazemos. Portanto, queridos, meu irmão, minha irmã, você de casa, quando nós estamos nesse tempo de quarentena, cuidamos dos nossos filhos, fazemos os nossos afazeres domésticos, nós estamos celebrando a Eucaristia, a liturgia. E hoje, depois concluímos o dia, você também comungando espiritualmente Jesus, que se faz pão na mesa do altar daqui, que chega à casa de vocês. A vida eterna. Esse Jesus que vem e nos dá a vida e vida em plenitude, que nos convida a caminharmos com Ele, a peregrinarmos com Ele, faz com que nós acreditemos na vida eterna, creiamos autenticamente na ressurreição dos mortos. Gostaria de dizer para minha família, e sobretudo os filhos de tia Ana, que não perdam nunca a esperança da vida. O morrer não é tirar a vida, o morrer é dar a vida. Dar a vida e vida em plenitude. Sobretudo aquela mulher que foi tão simples, tão autêntica, tão mulher do silêncio,
mulher de escuta, mulher servidora, mãe que criou, mãe que esperou, mãe que educou, mãe que deu a fé, educou na fé, mãe que ensinou os valores, princípios da verdade, da justiça, que são valores do reino de Deus. Mulher que procurou, no seu sofrimento, na sua peregrinação de vida terrena, fez com que ela reconhecesse o Mestre que ardia em seu coração. Não se permitiu levar uma vida de outra forma, se não fosse uma vida crística, uma vida em Cristo, uma vida na fé, uma vida que não se permitia viver de outra forma, de qualquer jeito. Vivia a vida sobre balizas da ética, balizas da autenticidade e dos valores do Evangelho. Portanto, vocês são os meus primos, desejo que tenham muita força e encontrem sempre uma espiritualidade da morte. Que o morrer não é destruir a vida, morrer é elevar a vida, é tirar a vida das condicionantes humanas para colocar na perfeição do Mestre, é poder sentar-se à mesa com o Mestre, poder partilhar do pão que Ele fraciona e nos entrega, para que nós possamos ter vida, e vida plena e vida na eternidade. Portanto, nesta tarde, onde nós celebramos o 7º dia da Páscoa de Ana, possamos todos juntos nutrir a viva esperança. Nós, família, vocês, filhos, esposo, entregaram a Deus aquela que merecia o trono celeste, que merecia fazer parte da corte dos santos. E a ela peçamos que interceda por nós e nos dê sempre a sabedoria para viver com simplicidade, com serenidade, sem aspereza, sempre com um sorriso no rosto, sempre com alegria, sem mudar de postura, de sentimentos. Mesmo passando por provações, não era capaz de admitir que o rancor, mágoa, ressentimento, nada transformasse a sua vida em uma vida amarga, uma vida azeda. Era sempre a Ana doce que acolhia todos com alegria no rosto e que a todos dava muito carinho e atenção. Que Deus nos abençoe, que Deus vos dê força e coragem e possam, com o Cristo ressuscitado, como os discípulos de Emaús, que ficaram iluminados e não sentiam mais necessidade de uma presença física de Jesus, porque Ele já estava neles, que vocês também não sintam tanta necessidade de uma presença física da Mãe para continuar a vida, mas que vocês vejam sempre a beleza e o esplendor do ressuscitado que ilumina a nós aqui na terra, como também os anjos e santos de Deus sempre estão já na luz eterna. Que Deus nos abençoe. Fiquemos todos de pé agora e vamos elevar ao céu, ao Pai do céu, nossos pedidos. Irmãos e irmãs, os homens mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou-o de entre os mortos. Cheios de confiança, peçamos ao Pai: Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai que está nos céus ensine a Igreja a evangelizar de novo o mundo e a proclamar o essencial da fé cristã, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai que está nos céus apresse a vinda dos tempos de conforto,
de que Pedro falou aos israelitas, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai que está nos céus abra os olhos e o coração dos que duvidam e os faça compreender as Escrituras, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai que está nos céus dê aos que sofrem no corpo, na alma ou no espírito, a glória de contemplar o ressuscitado, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai que está nos céus nos faça testemunhas de todas as coisas que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Por Ana Oliveira Souza, que há 7 dias foi chamada para a vida eterna, para que encontre sempre a fortaleza do bom pastor, o ombro amigo e os braços que a conduz sempre para verdes pastagens, para o paraíso, um Deus de misericórdia e compassivo. Rezemos ao Senhor. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Fazei, Senhor Jesus, que a nossa participação na Eucaristia nos ensine a estar ao lado dos que sofrem. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. A mão que foi estendida na dor da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Irmãos e irmãs caríssimos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Ana Oliveira Souza, que há 7 dias chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, pedindo a Deus sempre que nos dê a sabedoria, que abra nossas mentes para compreendermos o mistério da vida, não o mistério da morte, porque na morte estará a vida. Viver pressupõe morrer para viver. Então, sempre o mistério da vida, que nós possamos entender o Senhor que vive e reina dentro de nós.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia! Eis aqui Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Prepare-se agora, faça a sua comunhão espiritual. Sente-se ou se ajoelhe, feche os seus olhos, esqueça quem esteja ao seu redor e ali faça a sua comunhão profunda com o Mestre Jesus. Escute Jesus que fala teu coração. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim,
dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou batendo até alguém abrir, não descanso, amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz e abre a porta, entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo dos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, mais uma vez, nosso sentimento de pesar aos parentes, familiares diretos de consanguinidade, veja os filhos, esposo e também irmãos de tia Ana, que aí estão certamente nos acompanhando pela oração, rezando conosco e fazendo suas comunhão espiritual. Que Deus possa dar sempre a força e a sabedoria do Evangelho para lidar com essas realidades que são realidades de provação, mas mostram a ressurreição, mostram a beleza do viver. Quando a vida é bem vivida, não existe trambucagem, não existe nada que Deus possa nos tirar a beleza, o encantamento da vida bela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Maria Virgem, nossa mãe, mãe da Igreja, pela intercessão de São José, nosso padroeiro, provedor das famílias e da Igreja, o patrono da Igreja, pela intercessão de todos os santos e santas da nossa devoção, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e serafins, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe,
Graças a Deus. Fique em casa e uma santa e abençoada noite com sono restaurador e muita paz para todos vocês. Amém. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Tudo que existe foi nele criado, nele encontramos a redenção. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia. Ontem, hoje e sempre, aleluia.